língua portuguesa, que trouxe um texto que chama O Pastor Brincalhão, que também é uma fábula. Então vamos ler. O pastor brincalhão. Um pastor de ovelhas achava a vida muito monótona. Por isso, inventava de tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. Um lobo, socorro, socorro, costumava gritar aos quatro ventos. Quando as pessoas do povoado vinham em seu socorro, encontravam-no perfeitamente seguro, rindo a valer. Um dia apareceu um lobo de verdade na frente do pastor. Desesperado, ele começou a gritar como sempre fazia. Um lobo, socorro, socorro! Desta vez ninguém veio socorrê-lo, e o pastor teve de se esconder em cima de uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Esta é uma fábula de Jean de La Fontaine. Então aqui trouxe o vocabulário do texto para você entender que monótono quer dizer sem graça, entediante, chata, e apuros quer dizer perigo. Então vamos para a atividade. Número 1. Por que o título do texto é O Pastor Brincalhão? Então dá a entender que o pastor brincalhão gostava de fazer brincadeiras, mesmo que fosse sem graça, né? Por isso chama o pastor brincalhão, porque ele gostava de fazer brincadeiras com as pessoas. Na verdade, ele gostava de pregar peças, né? B. Que outro título você daria para ele? Você pode dar qualquer título, desde que esteja dentro do assunto do texto. O pastor brincalhão no sentido de mentiroso, de fazer gracinha com os outros. Então, você pode escolher um assunto aí e colocar dentro desse contexto. Enumere os parágrafos do texto. Quantos são? Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando, o que é parágrafo? É o espaço entre o começo do texto e a linha. Então, eu estou começando uma frase. Então, entre ela e a linha, eu salto um espaço. Esse espaço chama-se parágrafo. Mas eu tenho certeza que todo mundo se lembra, né? Número 3. Quem conta a história é o narrador. Então, o que é narrador? É aquele que está narrando a história. Então, nós temos dois tipos de narrador. O narrador personagem e o narrador observador. O que é o observador? Ele não participa da história, ele só olha e conta. É o caso do nosso narrador aqui. Se fosse o pastor, seria um narrador personagem. 4. Quando o menino gritava por socorro, os vizinhos iam em seu socorro. Na hora que ele chamava, todo mundo ia lá para ver o que estava acontecendo com ele. 5. Um dia o pastor precisou realmente de ajuda. Letra A. O que lhe aconteceu? Surgiu um lobo de verdade. B. Por que os vizinhos não foram ajudá-lo? Porque eles já estavam acostumados a ir ajudá-lo e ser mentira. Então eles entenderam que era mais uma peça que o pastor estava pregando neles e não foi ajudar. C. O que o pastor aprendeu com essa lição? Isso aqui é você, cada um vai entender da sua maneira, mas o que a gente aprende quando acontece uma situação ruim, que a gente está se colocando nela? A não mais fazer aquilo. Então, a gente entende que o pastor aprendeu que não se deve mentir, porque na hora do perigo ele pode precisar e não achar ajuda. D. Este é o Pinóquio, famoso personagem dos contos de fada. Que característica ele e o pastor do texto têm semelhantes? Todos os dois são mentirosos. Lembra da história do Pinóquio? Que o nariz dele crescia a cada mentira que ele pregava? Então, o pastor brincalhão também pregava mentira. E o Pinóquio, igual o pastor. Então, a característica comum deles, semelhante, é que todos os dois pegavam mentira. Então, nós vamos começar aqui a relembrar um pouco de gramática. O que é gramática? Gramática são classes de palavras que você precisa aprender para escrever bem. Então, nós vamos começar com os nomes ou substantivos. Você aprendeu desde o pré a dar nome às coisas. Todas as coisas têm nome. Então, essa classe de palavras dentro do português chama-se substantivo.
Então, dentro dessa classe de palavras, nós vamos aprender muitos outros. Então, por exemplo, os comuns, os próprios, os derivados, os primitivos, os coletivos, então tudo dentro de substantivo. Então, nós vamos começar aqui com os próprios e os comuns. Então, o que é comum? Comum é o nome que se refere a tudo. Por exemplo, animais, conjunto. Eu chamo essa caneta, todas as canetas que estiverem juntas, eu vou chamar de caneta. Pessoas, aquelas pessoas, são todas pessoas. Os animais, eu tenho galinha. Galinha é nome daquele conjunto, galinha. Agora, o próprio já é diferente. Essas pessoas são separadas agora, cada uma com seu nome. Então, é próprio dela. Aquelas galinhas, eu posso dar nome para elas, tem gente que gosta, né? Então, cada galinha agora vai ter o seu nome. E os animais, cada um vai ter o seu nome. Então, isso é o próprio, como eu falando aqui. Seu nome se escreve com letra maiúscula inicial e designa particularmente uma certa pessoa, uma coisa ou um animal. Como eu falando aqui, Luiz, que é o nome de pessoa, Lisboa, que é nome de cidade, Portugal, nome de país, e assim por diante. Então, agora nós vamos escrever um substantivo abaixo para cada categoria. Então, nós temos aqui animais. Ele precisa ser com letra maiúscula? Não. Os animais, como eu acabei de falar, eu vou chamar pato. Então, vou colocar aqui pato. Se eu chego num lugar e tem muitos patos juntos, eu vou chamar todos de pato. Então, pato, galinha, macaco, tudo com letra minúscula. Agora, se eu fosse dar o nome, aí sim, para cada animal, seria com letra maiúscula. Nome de objetos: caneta, caderno, papel, lápis, borracha, mesa, cadeira. São todos nomes de objetos. Agora o nome de pessoas. Cada pessoa tem seu nome. Aí sim já é com letra maiúscula, porque está dando nome separado para cada um. Amanda, Carlos, Pedro, Marcos, o seu nome. Então, já é com letra maiúscula. 2. Retire do texto o pastor brincalhão, 2 substantivos. Então, eu só coloquei aqui exemplos, mas lá tem vários. Você pode tirar o que for nome de alguma coisa, você pode tirar. Então, eu coloquei aqui ovelha e pessoas. Mas lá tem povoado, tem pastor. Então, você pode tirar o que você quiser. 3. Agora a ortografia. A ortografia, o que é? Ortografia é o som de alguma letra ou a grafia de alguma letra, a palavra de grafia escrita, que você tem que aprender para escrever bem também, assim como a gramática. A ortografia também faz parte da escrita. Então, nós vamos ver aqui o NH e o CH. Leia as palavras em voz alta para ouvir bem bem a diferença de sons. Então, ovelha, vinhão. Então, tem gente que confunde, não é? Então, eu confundo, eu tenho que estudar mais. Não vai aprender assim da noite para o dia quem tem a sua dificuldade, mas tem que ler mais para entender. Então, vamos encontrar aqui no caça-palavras a ortografia CH. Então, nós temos aqui chocolate, chuva, cachorro, mochila, chave, chupeta, chapéu, boliche, chinelo e chuveiro. Alguém achou alguma diferente? Acho que não, né? E na letra B nós temos o NH. Então, você ia colocar o nome dos desenhos. Então, a número 1 é uma aranha, a 2, minhoca, a 3, cegonha, a 4 é um ninho, 5, galinha, 6, dinheiro, 7, linha, 8, caminhão, 9, joaninha, 10, golfinho, 11, pintinho e 12, rainha. Tudo bem?